Shekinah. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, glórias a Deus, vença hoje, vença amanhã e vença sempre. Com Deus, tudo é possível. Espírito Santo, fala conosco, Pai. Alimenta-nos com a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de anunciar o Teu Evangelho. Abençoa a Rede Shekinah. Queremos avançar, queremos almas, ganhar mais almas no mundo inteiro. Meu Deus, fala conosco e através de nós. Faz a Tua obra em nós e através de nós. Obrigado por tudo. Cobre-nos no sangue de Jesus. Amém. Ah, meus amados, se acalme. O Espírito Santo está no comando e no controle. Quero mandar aqui uma saudação para Andrécia. Quero mandar uma saudação aqui para Alessandro. Que Deus abençoe. Também eu quero aqui mandar uma saudação e a paz do Senhor e agradecer pelo carinho da audiência ao irmão Cordeiro Gomes. Também Jacira Gomes, Bento Sérgio e Maísa. Também está conosco aqui Jamile Faria. Ô Jamile Faria, muito obrigado pelo carinho da audiência. Ana Paula, Marcondes, Deus abençoe. Manu, Maria José. Olha, Maria José, ela colocou aqui a minha opinião, a culpa é dos dois. Davidson Félix, Tamires, Janaína Oliveira, Jaciara Vanderlei, Rayane de Souza Rocha, Juliana Guerra. Juliana Guerra, na enquete de hoje, ela diz assim: a culpa foi dos dois, não tem quem pecou primeiro. Eva deu ouvidos à serpente e Adão deu ouvidos a Eva, ambos desobedeceram às ordens de Deus. Marinete colocou aqui, Deus confiou o domínio ao casal Adão e Eva, para que o pecado não governasse o mundo. Seria necessário que ambos se submetessem para que o mal não dominasse, não é? Mas Deus permanece fiel. Embora Eva tivesse pecado primeiro, foi somente quando Adão pecou que o mal entrou no mundo. Aqui está a opinião da nossa querida irmã Marinete. A minha opinião, gente, é que os dois erraram, não é? Sérgio Murilo, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Então, gente, nós estamos estudando a Bíblia de capa a capa e estamos ainda no livro de Gênesis, não é? Vamos estudar com muito cuidado, muita responsabilidade, detalhadamente, livro por livro e por vezes até versículo por versículo nós estamos explicando aqui, não é? Norma de Pesqueira, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Então, gente, hoje nós vamos abordar aqui o capítulo 1, a partir do versículo 26. Já falamos sobre o significado do nome Éden, significa olhando para a porta da vida, é o significado do nome Éden. E falamos sobre
não foi numa semana aonde um dia, não é 24 horas, é um dia que Deus fez todas as coisas, não é? Porque somente no quarto dia Deus fez o sol. Já falamos sobre isto. Vamos avançar. Falamos sobre a luz. Quando Deus disse haja luz, essa luz emanava do próprio Deus, porque a radiação eletromagnética do sol não existia ainda, então não foi com a luz solar, porque o sol só veio a existir no quarto dia. Falamos sobre as árvores. Deus criou mais de 1,2 trilhão de árvores. Falamos também sobre os animais, sobre a existência comprovada, tanto pela ciência como na Bíblia, sobre os dinossauros. Dino significa terrível, sauro, réptil ou lagarto. Então, falamos também sobre a descrição de lagarto terrível, chamado Leviatã, que é uma figura alegórica do próprio Satanás, mas esse lagarto, segundo a Bíblia, existiu de fato e tem as características do dragão da mitologia, sabe, tanto no Japão como na China, na Europa, não é? Tem essa mitologia do monstro do lago Ness. Então, gente, é muito importante analisarmos, mas não criar doutrinas em relação a isso. Eu vou criar uma doutrina sobre dinossauros, dragões. Não, isso não faz sentido. Quando a Bíblia silencia sobre alguma coisa, devemos silenciar. Nesse estudo, vai chegar um momento que vamos falar sobre extraterrestres. Existiram ou não existiram? O que é que a Bíblia fala sobre eles? Então nós vamos abordar esse assunto de vida ou vidas fora da Terra, não é? Em outros planetas. Nós vamos abordar à luz da palavra. Quando a palavra silenciar sobre alguma coisa, não adianta o homem dar opinião e fazer dessa opinião, do seu achismo, uma regra ou uma doutrina que pode prejudicar pessoas. Então, o estudo bíblico que nós realizamos aqui na Rede Shekinah é algo profundo, muito sério, e a responsabilidade é grande, e nós ficamos apenas com aquilo que a Bíblia diz. Então, nós vamos analisar aqui agora o capítulo 1, versículo 26. Depois, Deus disse: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Veja, Deus diz a nossa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Trino. 1 mais 1 mais 1 para Deus é 1. É a matemática de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é um espírito, você tem uma alma, campo dos sentimentos, emoções, pensamentos, e você habita no corpo. Mas você não pode deixar sua alma em casa e ir para o seu trabalho sem a sua alma, sem o seu espírito. Então, sabe, vocês estão conectados. Pai, Filho e Espírito Santo, quando você aceita Jesus, faz uma fusão com o seu espírito. Deus é espírito. E com Deus é como um casamento, marido e mulher é uma só carne. Quando você entrega a vida a Jesus, você nasce de novo. E você e o Deus Pai, Filho e Espírito Santo se torna um. Então, gente, Deus, ele diz, olha, uma reunião entre o Pai, Filho e Espírito Santo, depois que eles criaram todas as coisas, criaram aqui, sabe, o universo, o espaço sideral, as constelações, sabe? Deus cria, faz a separação entre o céu atmosférico, o céu cósmico e o céu onde está o trono de Deus. Ele faz a separação entre as águas, sabe? Entre os mares. Ele separa os oceanos,
não é? Deus faz a separação como deve ser da terra, a porção seca. Ele faz várias espécies de animais, de aves, e também dá limite a elas, até onde elas podem voar. Deus, ele cria tudo, ele diz: eu vejo que isso é funcional, isso é bom. E Deus viu que isso era bom, e Deus viu que isso era bom, e Deus viu que isso era bom. Agora, Deus vai fazer algo, lembrando que lá em Ezequiel 28, em Isaías 14, fala que numa dimensão aonde o jardim do Éden, esse jardim do Éden é o jardim de Deus, está na dimensão do céu. Mas um que louvava Deus ao toque dos tambores, e Deus vai do nome de Lúcifer, mas esse nome não aparece na Bíblia, cheio de luz. O que aparece na Bíblia é adversário, Satanás, acusador dos irmãos. O que aparece na Bíblia é que se lança, ou sem valor, inimigo, e é o significado do nome de diabo, Satanás. E nós vemos que esse querubim da guarda real, ele tinha acesso ao jardim de Deus, e quando ele caminhava, ele não tinha luz própria, como diz em Isaías 14 e Ezequiel 28, mas havia pedras preciosas, e algumas delas nem existem nesse mundo. Pedras preciosas que a glória de Deus, a luz de Deus é espírito, e Deus é a própria luz. Então resplandecia nessas pedras e ele brilhava. E era a criatura, sabe, mais bela que Deus havia criado. O mais belo, o mais poderoso, o mais sábio entre todos os anjos. Ele só estava abaixo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele recebia ordens diretas do trono da graça. E esse arcanjo, ele era o guardião do jardim de Deus, o jardim do Éden. Mas ele se corrompeu e ele disse: subirei na posição mais alta, acima das estrelas. As estrelas, quando você lê na Bíblia, estrela também representa anjos. Os anjos são estrelas. Subirei para um lugar mais alto do que as estrelas de Deus, num monte mais alto. Veja, Deus é a rocha eterna. Eu serei uma montanha mais alta ainda. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E aí aparece um anjo chamado Miguel, cujo nome significa quem é semelhante ao Altíssimo. E acontece uma peleja no céu, e esse querubim da guarda real é desvirtuado. Não se sabe quanto tempo, mas com certeza no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, tempos eternos, ele levou muito tempo e conseguiu convencer com a sua lábia, com a sua astúcia, a terça parte dos anjos. Deus não foi pego de surpresa. Deus, por vontade permissiva, deixou chegar até o ponto em que Deus disse: chega. E esse querubim estabeleceu um trono no céu cósmico, no espaço sideral. É por isso que quando Daniel orava ali, jejuava durante 21 dias, o anjo Gabriel enfrentou um bloqueio de principados no segundo céu, e ele disse: olha, quando
Quando você começou a orar desde o primeiro dia, Daniel, você é muito amado. Eu vim em resposta, mas eu fui resistido. Mas Deus enviou Miguel para me ajudar. E a peleja está lá até agora. Eu vim trazer o recado para você, mas vou voltar. Eu tenho que voltar também para ajudar lá. Então há uma guerra constante de iguais. Porque Deus não precisa usar força bruta, física, para vencer nenhum inimigo. Se ele quisesse fazer com que o inimigo desaparecesse, agora mesmo ele faria. Mas Deus é amor e é justiça, e o caráter de Deus não muda. Esse é o nosso Deus, e ele vai mostrar no tempo dele, ele vai mostrar que vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer por amor. Ele queria que os anjos soubessem disso também. Se ele destruísse Lúcifer, desintegrasse ele na cabeça dos demais anjos, olha aí o que acontece com quem desobedece a esse Deus. É ditadura isso aí. Então Deus, ele é amor e é justiça, ele é ordeiro, ele fez tudo com ordem, disse tudo vai funcionar bem. No final de tudo, quando ele terminava alguma obra, ele dizia: e viu Deus que isso era bom. Ou seja, isso vai funcionar, isso é muito bom, vai funcionar. Então, façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Olha a vontade aqui absoluta de Deus, que ele domine sobre os animais marinhos. Lembre-se, havia aqui animais, gigantes, mas eles não atacavam ninguém, havia harmonia. O boi comia capim, o dinossauro não era como você vê aí nos filmes, carnívoros. O pecado não existia, havia total harmonia entre Deus e o homem. Todo o universo purinho, gente. Apenas a escuridão que havia sobre a face do abismo, que tornou essa terra sem forma e vazia, e é o grande mistério. E quando a Bíblia fica em silêncio, eu falei que eu particularmente não vou ousar falar. Não sabemos o que aconteceu antes, já que Deus fez tudo perfeito. Por que a terra era sem forma e vazia? Há quem diga, estudiosos, que pode ter sido consequência do conflito entre Miguel e Satanás, e quando Satanás caiu no céu, no segundo céu, no céu cósmico, então pedras, grandes pedras, meteoros caíram neste mundo. A ciência chama isso de uma explosão que criou todas as coisas, o Big Bang. A ciência de repente não erra quando houve a explosão. A ciência erra quando diz que não há uma mente pensante, um criador, foi apenas uma explosão do acaso que criou tudo que nós vemos, que foi feito ordenadamente, com uma mente criativa jamais, inimaginável. Agora, também há quem defenda que esses grandes animais já existiam e que os dinossauros foram extintos com a queda desse grande meteoro sobre a Terra. Então há muitas teorias. Não vamos ficar com teorias, vamos apenas pensar e ficar com aquilo que a Bíblia diz. Então, há teorias, eu não posso fazer o estudo sem deixar vocês a par dessas teorias, porque se alguém chegar um dia e falar: olha, os dinossauros existiram há 65 milhões de anos, a Terra existe há 200 bilhões de anos, sim, pode ser, mas a humanidade, biblicamente falando, existe há 7.000 anos. 7.000. Porque um ano para Deus, ou 1.000 anos para Deus, é como um dia.
E de Adão até hoje, os seres humanos entraram no 7º dia, no 7º mil anos. Meus amados, o que aconteceu para a terra estar na escuridão, um dia nós vamos saber de fato o que aconteceu antes do homem ser criado na face da terra. E Deus, ele criou tudo perfeito, organizou o cosmo, fez os luminares, o sol, a lua, as estrelas. A terra no 4º dia passou a girar em torno do sol, e o Cronos começou a ser ali contado, 24 horas, que é o giro da terra em torno do sol, girando no seu próprio eixo. E agora Deus diz: nós vamos fazer um homem parecido conosco, a nossa imagem e semelhança. Deus é espírito, mas Deus fez o homem com cabeça, tronco e membros. Olha que coisa interessante. Em algumas visões de Isaías, do profeta Ezequiel, de Moisés e Elias, Deus não deixou que a face dele fosse vista, mas Deus, ele aparece de costas, com braços, com pernas, com cabeça, tronco e membros, né? E ele diz aqui: vamos fazer o homem parecido conosco, semelhante a nós. Também Deus é espírito, e Deus é a própria luz, e o homem, ele é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então nós nos parecemos com Deus. Agora, ele disse que ele domine. O homem não foi feito para ser dominado por vício de drogas, pelo álcool, pelo medo, pela tristeza, angústia, seja o que for. Keila Santos, Deus abençoe. Vida Real, Deus abençoe. Deixa eu ver quem está por aqui. Muita gente chegando aqui, ó. Ana Carla Ferreira, Xavier Henrique. Também Ígora Costa, Manuela Albuquerque. Caio, Deus abençoe Caio. Jandailson, Ana, Jordânia, Alcione, Luana Carla, Lalinha Nascimento. Muito bem, obrigado, gente, pelo carinho da audiência. Deixa eu ver quem está no zap aqui. Severina Vitória, Eliana Gonçalves de Paracatu, Minas Gerais. Muito bem. Vamos lá. Vamos prosseguir. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra, sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim também criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Tem como mudar isso aqui não, gente. Homem e mulher. Na sua mente você pode querer ser o que você quiser, mas não tem como mudar o que Deus fez, o que Deus inseriu no seu espírito, na sua alma. Você pode até mudar o seu corpo, mas a essência, a energia masculina, a energia feminina, o espírito, a alma, o corpo pode ser até mesmo alterado, mas quem você é na essência não pode. Deus fez homem e mulher. E olha que coisa interessante. Vamos lá. Deus os abençoou. Gente, como é importante a bênção de Deus, viu? Deus os abençoou. A bênção de Deus é um sim de Deus.
A bênção de Deus é proteção, é avanço, sabe? É multiplicação, é prosperidade. A bênção de Deus é Deus dizendo: eu estou com vocês. É a presença de Deus. E Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-a. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes, e todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, eis que havia ficado muito bom. Olha, é interessante que quando Deus fez os céus, a terra, o mar, a vegetação, as árvores, os luminares, o sol, a lua, as estrelas, Deus disse: e Deus era bom. Mas quando Deus fez o homem e a mulher, ele diz: e viu Deus que isso será muito bom. Ou seja, isso vai funcionar perfeitamente. A minha vontade é que vocês tenham filhos puros. Gente, Deus viu que era muito bom. Houve tarde e manhã, tudo isso aconteceu no sexto dia. Olha, no sexto dia. Meu Deus. Dessa forma, capítulo 2 de Gênesis, foi concluída a criação dos céus e da terra, com tudo o que neles existe. E o sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Não é que Deus ficou cansado, não. É que Deus consumou a obra, finalizou. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo. A palavra santo é separado, pois nele descansou, ou seja, finalizou. Deus não fica cansado nem fadigado. Descansou de toda a obra da criação. Esta é a história da origem dos céus e da terra, criados por Deus. Não foi nenhuma explosão do Big Bang, sabe? Mas foram criados por Deus. Ainda não havia vegetação nem semente que houvesse brotado na terra, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. A terra, e também não havia seres humanos para cultivar a terra, mas um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ele tornou-se um ser vivo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Lembre-se, essa terra aqui era uma terra pura. Não havia ervas daninhas, não havia plantas venenosas, não havia espinhos, não havia pecados, não havia pecado. Quando Deus criou aqui o homem do pó da terra, essa terra também era pura, ainda não tinha acontecido uma metamorfose. Pra você ter uma ideia, os dinossauros, não é? Os leões, os animais selvagens, os grandes animais marinhos, eles conviviam entre eles sem violência, sem agressividade, não eram carnívoros. E Deus fez um homem. Você vai perceber que depois Deus vai colocar o homem
no jardim, no Éden. Norma de Pesqueira, Deus abençoe, meu querido. Oh, meu Deus, tá achando pouco tempo o estudo, mas às vezes demora 40 minutos. Pastor, que pena que é pouco tempo para dar o estudo. Tem sido bênção e maravilhoso, que passa rápido mesmo, né? Mas olha, é importante estudarmos também pouco a pouco, porque esse estudo de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia de capa a capa que estamos fazendo aqui, explicando livro por livro, versículo por versículo, dá trabalho, sabe? E tudo que é feito com sacrifício, com amor, que dá trabalho, traz resultados, né? Então, gente, veja que coisa interessante. Deus, ele fez o homem do pó da terra. Não havia sujidade, não havia excrementos. Lembre-se disso. Há um mistério, são os mistérios da criação. Você consegue imaginar o homem fazendo necessidade fisiológica lá no jardim de Deus? Que esse jardim vem do céu para a terra. Ele foi colocado no Éden. E durante esse estudo vamos falar sobre os 4 rios que havia próximo a essa localização, que hoje infelizmente é o antigo Iraque, onde estava o jardim plantado nesse lugar chamado Éden. Era um portal para uma dimensão. Então a palavra Éden é exatamente isso, gente. O significado da palavra Éden, olhando para a porta da vida. Porta da vida. E agora Deus faz o homem do pó da terra. Mas lembre-se que esse barro aqui, o oleiro, quando o próprio Deus, quando começa a esculpir o homem de um material santificado, puro, e Deus sopra no homem a sua essência, o espírito do homem, sabe, é criado pelo próprio Deus dentro de si e introduzido naquele bonequinho perfeito criado por Deus. E a capacidade cerebral de Adão trabalhando em 100%, um corpo que não adoece, que não envelhece, que não fica fadigado, e um corpo que resplandecia a glória de Deus. Sabe por que Adão e Eva não se viam nus? Lembra que Moisés ficou 40 dias no monte com Deus e o rosto resplandecia? Adão e Eva brilhavam, a pele de Adão e Eva brilhavam, e eles não viam suas partes íntimas. Eles brilhavam, gente, resplandecia a glória do Senhor. Meu Deus, amanhã nós vamos prosseguir, porque nós paramos aqui no versículo 7. Então o Senhor Deus formou o corpo do homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou um ser vivo. Capítulo 2, não é? Gênesis 2. Plantou também Deus, o Senhor Deus, um jardim lá no Éden. Não é jardim do Éden, é jardim no Éden, para os lados do Oriente. E nesse jardim colocou o homem que havia criado. Então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutas boas como alimento. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, repare, isso aqui é um mistério muito grande e nós vamos aprender muito com o Espírito Santo sobre esses rios. Nascia no Éden um rio que atravessava o jardim para o irrigar, dividindo-se depois em 4 rios, 4 braços.
Nós vamos analisar tudo isso porque um desses rios não está na terra. Ele vem de outra dimensão, aonde está o trono de Deus. Amanhã vamos prosseguir explicando os mistérios da criação, versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Cada livro da Bíblia, este ano vamos estudar a Bíblia de capa a capa. Tá certo? Deus abençoe. E lembre-se, Deus é o Criador. Deus, Ele está no comando e no controle. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Apenas fique do lado dEle, confia nele, descanse o seu coração, tenha paz, porque nada de ruim vai nos acontecer. Estamos debaixo da potente mão do Senhor. Emanuel, Deus é conosco.